Glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, vamos dar continuidade na nossa série de mensagens do Evangelho de João. João capítulo 7. Evangelho de João capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos concluir hoje o capítulo 7. Semana que vem, se Deus quiser, iniciaremos o capítulo 8. Enquanto você abre, eu vou aguardar. João 7,37 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Versículo 40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo virá da Galileia? Versículo 42 de João 7. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que vocês o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos profetas creu nele? Mas este povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com perdão dos nossos pecados, nos dirigimos a Ti, ó Deus, te pedindo uma porção de graça entre nós, tanto nos irmãos que ouvem, tanto sobre os que estão aqui junto comigo, ó Deus, nesse trabalho que é evangelístico, que é sobre o reino de Deus, que a Tua graça esteja entre nós, nos quebrantando, abrindo o nosso entendimento, fazendo resplandecer a Tua luz em nós, Senhor. E o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos, certos da vitória. Amém. Graças a Deus. O ritual da festa dos tabernáculos era uma alegre celebração. Havia 7 dias de festejos regulares. O povo habitava em tendas, trazia oferendas e levava a água do poço de Siloé ao altar do sacrifício no templo. Essa festa encerrava o ciclo das festividades anuais. Em todos os 7 dias da festa, um sacerdote enchia uma jarra de ouro com água do tanque de Siloé, acompanhado de uma solene procissão. Voltava ao templo em meio ao toque de trombetas e aos gritos das alegres multidões e derramava a água sobre o altar. Essa cerimônia não só lhes recordava as bênçãos outorgadas aos seus antepassados no deserto, a água saindo da rocha, por exemplo,
mas também apontava para a abundância espiritual da era messiânica. Então era um tempo de, primeiro, fazer o que Deus mandou ser feito. Então Deus instituiu essas festas, regulamentou essas festas e ordenou que fosse feito desse jeito que eles estavam fazendo. Então um sacerdote, um jarro de ouro, uma multidão de pessoas tocando, cantando, dançando, tirava a água do tanque de Siloé, levava a água, derramava sobre o altar no templo. O sétimo dia e o último dia da festa era o ponto alto da festa. O dia mais importante dentro dessa celebração. Havia milhares de pessoas neste local. Neste dia, o sacerdote, acompanhado pela multidão ao som de trombeta, fazia a procissão do tanque de Siloé ao templo 7 vezes. Então esse dia era o último, era o mais importante. Não só encerrava essa festa dos tabernáculos, como encerrava todas as festas que vinham uma sequência. Depois daria um bom espaço até que outra festa começasse. Então, por ser o último dia, por ser o último dia da festa, por demorar a fazer essa festa numa outra oportunidade, o que acontecia? As pessoas se entregavam, né? Era aquilo, tipo assim, é o último dia, vamos celebrar, vamos cantar. Quem não cantou, quem não celebrou, quem não dançou, quem não festejou, quem não orou, quem não relembrou. Então todos se uniam. Então uma grande multidão estava naquele lugar. Jesus já havia sido convidado para estar nessa festa, ele não quis. Ele disse aos seus irmãos que não iria. O que ele não queria era ir junto com seus irmãos e, de repente, colocar os seus próprios irmãos e familiares em risco. Então ele prefere ir sozinho, chegar de repente, como ele fez nesse texto que nós lemos. E em meio a uma dessas idas e vindas, dessas 7 vezes do tanque de Siloé ao templo, Jesus então surge no meio deles e brada da seguinte forma. Vamos relembrar 37 e 38, diz assim: no último dia, grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, por várias vezes, Jesus se dirige ao povo com uma linguagem espiritual. Ele não fala de uma forma literal, mas ele fala de uma forma, por assim dizer, espiritual. É uma coisa que você compara com o que você está falando, com o que ele estava falando, e aí você compreende um pouco mais, compreende um pouco melhor. É como uma metáfora. É como uma metáfora. Então ele passa essa metáfora no meio da multidão, chamando a atenção da multidão, parando todos para ouvi-lo, porque havia grande parte dos judeus, saduceus, dos chefes das sinagogas, chefe do templo, que estavam atrás de Jesus. E eles estavam nessa festa com certeza, isso era um mandamento. Então, ao verem Jesus ali, com certeza eles pararam, tentando identificar uma maneira de prendê-lo, uma maneira de pegá-lo, uma maneira de se vingar dele. E ele disse isso, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é uma declaração comum. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Uma pessoa desatenta poderia entender que ele tem uma grande quantidade de água armazenada e ali ele vai tirar a sede de várias pessoas. Não era esse o propósito. O propósito era espiritual. Ele falava de uma sede espiritual. Ele falava de uma seca espiritual. Ele falava de algo que as pessoas têm e sequer conseguem explicar que tem ou por que tem. Ele falava de um vazio, ele falava de um buraco, de um eco dentro do ser humano, que o ser humano, sem entender o que isso significa, ele corre para diversas áreas e diversas correntes para tentar entender esse vazio dentro de si.
Então, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Cristo, sem conhecer a palavra, algumas pessoas, no anseio de saciar esse vazio dentro de si, eles migram para diversas partes desse mundo, desse planeta, diversas direções. Alguns caminham para o vício da bebida, alguns caminham para o vício da droga, alguns caminham para o vício da prostituição, tentando tampar, saciar esse vazio dentro de si que eles não conseguem identificar, essa sede que Jesus sinaliza aqui nessa breve mensagem que ele traz a esses homens. Então, há uma necessidade do ser humano se conhecer, há uma necessidade do ser humano conhecer Deus, há uma necessidade do ser humano conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, para que daí ele entenda muitas das coisas que acontecem na sua vida, e tem acontecido na sua vida. Aqui estava a multidão, pararam para ouvir, prestar atenção no que Cristo estava falando, e podemos aprender algumas coisas com esses versículos. O que podemos ver nesses versículos? Uma declaração que só Jesus pode dar. Em uma outra oportunidade, Jesus também fez da água um símbolo para a salvação. Em João 4,14 ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der se transformará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, tente entender isso como esses homens que estavam aqui na época, sem o auxílio do Espírito Santo, sem entender o cunho dessa mensagem, que estava por trás desse ensinamento. Quem tem sede, vem a mim, beba, do seu interior fluirão rios de água viva, quem crê em mim vai fluir, eu vou dar a ele, e ele vai se tornar uma fonte que vai jorrar. Então, humanamente, tentando entender essa mensagem é algo completamente absurdo. Como que alguém vai ter dentro dele uma fonte, se ele for uma outra alguém para beber uma água? Do que ele estava falando? É evidente que Jesus está falando de salvação, é evidente que Jesus está falando do Espírito Santo em nós. O próprio texto vai falar sobre isso, vai responder esse significado disso que ele está dando como metáfora, como um exemplo. Então muitos daquela audiência não tinham o Espírito Santo, não tinham nascido da água do Espírito, não tinham nascido de novo. O que fazer a respeito dessas pessoas? Oferecer a eles salvação, oferecer a eles o caminho certo, o caminho correto, oferecer a eles a bênção da vida eterna. A declaração de Jesus é para todos os seres humanos. Uma declaração que só Jesus pode dar, porque ele estava chamando não só esses homens que estavam ali ouvindo, saduceus, fariseus, seus irmãos, seus familiares. Não era só esse que Jesus estava chamando, convidando. Ele diz assim: se alguém quem? Qualquer um, alguém que tenha sede, alguém que reconheça que tem sede, alguém que não tenha Cristo e reconheça que precisa de Cristo, alguém que ainda não esteja caminhando no caminho da salvação e reconheça que precisa entrar nesse caminho e sair do caminho que está. Alguém que esteja caminhando por mentiras e reconheça isso e queira andar na verdade. Alguém que esteja vivendo, mas parece que na verdade que está morrendo, é um caminho de morte e queira agora uma nova vida. Então não é a questão para que isso aconteça na pessoa, não é só a questão de ele chamar, dele convidar, é uma questão da pessoa responder. Como a pessoa vai responder? Como a pessoa vai se render? Como a pessoa vai se entregar? Isso estava em questão. E ele fala isso para todos. Se alguém tem sede, todas as línguas, todos os povos, todas as raças, todas as nações, ninguém pode fazer isso por você, meu amado. Amém, meus irmãos?
Ninguém pode fazer isso por você. Ir a Jesus por você. Buscar a salvação por você. A salvação, ela é completamente individual. É algo fora de um auxílio que alguém possa nos dar, a não ser Cristo. Então, ou você tem Cristo ou você não tem Cristo. Ou você está salvo ou você não está salvo. Então, ele começa falando em crer, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. A declaração de Jesus é um convite para uma relação pessoal, uma experiência pessoal. É um pouco do que eu falei no início desse vídeo. Estamos fazendo live, estamos fazendo uma palavra ao vivo, mas enquanto isso durar, depois exige-se daquele que é cristão um relacionamento pessoal e real com Cristo, diariamente. Ser cristão é se relacionar, é falar, é ouvir Deus, Cristo, Espírito Santo. Por isso Jesus disse: venha a mim. Eu quero Jesus, eu quero essa água, eu quero me saciar, eu reconheço. Então você tem que ir a Ele. Ninguém vai a Ele por você, ninguém te salva, só Ele te salva. Ninguém resolve esse teu problema da sequidão, só Cristo resolve. A água que Ele quer dar é para jorrar em mim, em você, para a vida eterna. Então temos que ir a Ele sem demora. O convite de Jesus não é para uma adesão a uma igreja somente, mas para iniciar uma vida de relacionamento com Ele. Quantas vezes nos relacionamos com Cristo por dia? Quantas vezes nos relacionamos com Cristo? Graças a Deus, com muita dedicação, né? Com muito empenho, com muito esforço, nós da Nova Vida do Viegas, ICNV Viegas, temos conseguido 3 vezes ao dia nos reunir em oração. Sempre tem um irmão trazendo uma reflexão bíblica. Estamos falando, né, da Semana Santa, lá no nosso grupo. Então isso é vida cristã. Isso é relacionamento com Deus. É você orar constantemente, é você ouvir a Deus constantemente, é você louvar a Deus constantemente. Caso contrário, não há vida com Deus, não há relacionamento, não há algo que possa identificar você como um cristão. Um cristão não é cristão só porque ele vai na igreja. Uma pessoa que vai à igreja não significa que ela é cristã, porque muitos vão à igreja, mas poucos vão a Cristo. Muitos têm os seus nomes arrolados no rol de membros, mas poucos têm o seu nome arrolado no livro da vida. Compromisso, identificação, vida com Deus. Caso contrário, não haverá salvação em nós. E é sobre isso que Jesus está falando. Venha a mim. Aquele que tem sede, venha a mim. Venha a mim. Em outras oportunidades ele vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Então, como eu vou aprender de uma pessoa que é Cristo, se eu não o conheço direito, se eu não me relaciono com Ele? Veja bem, uma pessoa, para dizer que conhece a outra pessoa, ela deve se relacionar com ela. E preste atenção nesse verbo conhecer. Ele será usado naquele grande último dia, de uma maneira negativa.
Então algumas pessoas vão se aproximar de Jesus e ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Eu não conheço vocês. Mas em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas, falamos em línguas, em teu nome, Senhor. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Então o que devemos fazer ao longo da nossa jornada cristã aqui nessa terra? É buscar ser conhecido por Deus. É buscar conhecer esse Deus. É por isso que ele está falando: vinde a mim. Tem sede, vem a mim. Podemos ver também nesses versículos. Acompanhe comigo 38 e 39 mais uma vez. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então é daqui que eu tiro essa crença que eu tenho que me relacionar com Deus. Eu tenho que me relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele está dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é crer em Jesus como o papai disse, como a mamãe disse. Não é crer em Jesus como meu tio me falava, como a minha avó me falava, como o meu pastor me falava. É crer em Cristo como diz a Escritura. Ou seja, até o que o teu pastor fala, ou o pastor fala, ele deve estar pautado nas Escrituras. Quem é Jesus? De onde ele veio? Para onde ele foi? Ele vai voltar? Ele vai voltar de onde? Com quem ele vai voltar? Vai voltar para buscar quem? Quando isso vai acontecer? Como diz a Escritura. Jesus oferece vida constante, vida eterna, vida abundante. Ele diz: rios fluirão do seu interior. Vida eterna, vida constante, vida abundante. Do seu interior fluirão rios. Que são esses rios? O Espírito Santo de Deus fluindo da sua vida. O Espírito Santo que te faz orar, o Espírito Santo que te faz buscar a face de Deus, o Espírito Santo que te leva a palavra, que te lembra de jejuar, o Espírito Santo que te leva ao arrependimento, que leva a reconhecer a tua fraqueza, a tua necessidade, o Espírito Santo que te mantém conectado às Escrituras, que te mantém conectado com um outro irmão que também está conectado com ele, pois afinal de contas somos um em Cristo Jesus. O Espírito em nós, a esperança da glória. É o Espírito que tira o teu sossego enquanto você não meditar, enquanto você não se arrumar e ir para a igreja, enquanto você não participar das disciplinas cristãs. Seja oração, seja jejum, seja meditação, a leitura da palavra, seja ir ao culto, estender as mãos, seja ceia, seja o cumprir as palavras, fazer bem ao próximo. Dizimando, ofertando, colaborando, ajudando, dando 1 quilo. Ou seja, deixando esse Espírito que entrou em você direcionar a sua vida, deixando esse Espírito que entrou em você prevalecer sobre a sua carne. Porque é uma luta dentro de nós. O Espírito contra a carne contra o Espírito, esse se opõe para que você não faça o que você quer. Veja que o cerne na vida do cristão não é o que ele quer em primeiro lugar, é o que Deus quer, é a vontade de Deus para ele. Então às vezes são coisas que nós não queremos, não estamos a fim de fazer, mas a Escritura diz que temos que fazer. Então, com uma boa consciência, lavado pela palavra, lavado pelo sangue de Cristo, eu vou me entregar e fazer o que a palavra diz que eu tenho que fazer. Porque se eu fizer somente o que eu tenho vontade de fazer, eu não tenho um Deus sobre a minha vida. Eu sou o meu Deus.
Então eu não estou com vontade de ir, eu não estou com vontade de congregar, eu não estou com vontade de participar, eu não estou com vontade de ceiar, não estou com vontade de orar. Bom, se eu for fazer o que eu tenho vontade de fazer, eu sou o meu Deus, então eu não tenho um dono, eu não tenho um Senhor sobre a minha vida. E Cristo é Senhor sobre nossas vidas. Se nós nos entregamos a Ele, é Ele que comanda, é Ele que guia, através da pessoa do Espírito Santo. Rios de água viva. O início desta promessa, rios fluirão dentro de nós, se dá quando recebemos o Espírito Santo. Olha o versículo 39, João 7, 39. No 38 ele fala que fluirão rios. 38. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso ele disse a respeito do Espírito. 39, letra maiúscula, Espírito aí, ó. Espírito Santo. O que é que vai fluir? Isso ele dizia a respeito do Espírito. 38, fluirão rios de água viva. O que é que vai fluir? É o Espírito. Quem disse que é o Espírito? É o 39, fluirão rios de água viva. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Versículo 40. É isso mesmo, a mensagem de Jesus durou aí o 38, 37, 38 e um pedaço do 39. E do 40 em diante nós vamos ver as diferentes reações do povo. O povo se divide, o povo se fragmenta depois de ouvir isso. Como eu disse no início, ele está falando de algo espiritual, e alguém desatento ia levar isso para o lado carnal. Ele vai dar água, vai fluir rio dentro de mim. O que ele está falando? O que mais podemos ver nesses versículos? Acompanhe comigo o versículo 40. Diz assim, olha só. Como aconteceu no final do ensino. Ok, versículo 40. Quando ouviram essas palavras, Jesus, do meio do povo, quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. 44. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. É interessante. O versículo 43. Afirma que houve divisão. Entre o povo. As pessoas ouviram Jesus e ficaram divididas, em dúvidas. Meus irmãos, quem tem o Espírito Santo, ou na vida de quem o Espírito Santo está agindo, não há dúvidas, há certezas, há convicções. Só que essa reunião aqui não tinha pessoas somente interessadas em dessedentar as suas vidas. Como ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui nessa audiência não haviam somente pessoas interessadas em Cristo, interessadas na palavra, interessadas em amar, em ser amado por Cristo, em fazer parte do reino. Não. Aqui haviam pessoas com outros interesses, com outras metas, com outras expectativas.
Versículo 40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Como aconteceu no final do ensino sobre o pão da vida do capítulo 6, aqui também neste ensino sobre a água da vida, os ouvintes de Jesus se dividiram em diferentes reações. Alguns disseram que Jesus era o profeta, versículo 40. Outros afirmaram que Jesus era o Cristo, versículo 41. Outros ainda questionavam se o Cristo poderia proceder da Galiléia, uma vez que devia ser descendente de Davi. Outros, entretanto, queriam prendê-lo, versículo 44. Cada um falando uma coisa, cada um reagindo de uma maneira, eles estavam confusos. Quem é ele? Não, ele é o profeta. Não, ele não é o profeta. Ele é o Cristo. Não, ele não é o Cristo. Vamos prendê-lo. Não, não pode. Estavam confusos, porque o Espírito Santo não revelara aos seus corações quem de fato era Cristo. Que o Espírito de Deus te revele a cada dia quem é Cristo, quem é o Senhor, quem é Deus, quem é o Espírito Santo na sua vida. Que a cada dia o Espírito Santo guie a tua vida, guie os teus passos, te ajude a decidir o que você deve decidir. Que a cada dia Cristo esteja ao teu lado. Os guardas, versículo 46, não conseguiram prendê-lo porque ficaram impactados com sua palavra. Eles disseram: nunca ninguém falou como este homem. Versículo 46. E o que ele falou, irmãos? Versículo 37, 38, um pouco do 39. Só isso. Estavam ali para prender, a mão dos saduceus, fariseus, poderiam prender, mas ao ouvir a mensagem, eles ficaram parados, impactados. O que é isso? O que ele está falando? Nós nunca ouvimos ninguém falar assim. Da onde vem essa autoridade? Da onde vem essa força? Que unção é essa sobre a vida desse homem? Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ninguém. Alguns queriam acabar com tudo. Vamos acabar com esse ministério. Vamos acabar com essa corrente de pensamento. Vamos acabar com esse movimento. Vamos acabar com esta confusão. Vamos acabar, vamos parar esses homens. Guardas! Prendam eles! E os guardas estavam parados. Nunca ninguém falou como esse homem. Nicodemos, ainda sobre o efeito do ensino do capítulo 3, João 3, propõe um encontro para que todos ouvissem Jesus. Então Nicodemos, ele estava entre esses homens, esses saduceus, chefes do templo, os líderes da sinagoga. Nicodemos estava ali, ouvindo, acompanhando todo aquele movimento, mas ele, no capítulo 3, ele ouviu Jesus sobre o nascer de novo, ele ouviu Jesus sobre ser uma nova criatura, ele ouviu Jesus como ninguém ali ainda tinha ouvido, mas ele ainda estava ali, entre aqueles homens, não manifestou a sua fé publicamente, não manifestou a sua fé para todos, mas no seu íntimo, a mensagem de Jesus também o impactara, a mensagem de Jesus também fez com que aquele homem ficasse pensando no que de fato era a respeito de Jesus. Ele não é um homem comum, ele não é um homem qualquer, esse homem tem algo especial, ele tem algo grande sobre ele. O meu coração arde quando eu ouço esse homem falar, o meu coração queima quando esse homem começa a explicar a Escritura, a explicar a palavra. Era Cristo que estava diante dele, como está diante de nós, pois agora também estamos reunidos em nome de Cristo, para falar de Cristo, para celebrar a Cristo, para exaltar o nome de Cristo, para convidar vocês, ouvintes, a irem a Cristo, a ir a Jesus, a irem à palavra, pois só Ele é a solução, não há outra solução. E
qual é a proposta de Nicodemos? Nós já estamos acabando. Qual é a proposta de Nicodemos? Deixa eu continuar a leitura. João 7:45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e estes lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo de nada sabe da lei, é maldito. 50. Nicodemos, um deles. João 7:50. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes. Então é uma pergunta com uma proposta. No interior de Nicodemos ele pensava assim: se essas pessoas, se esses meus companheiros, amigos aqui, ouvirem Jesus como eu ouvi, eles vão mudar de ideia. Então, a proposta é que as pessoas ouçam Cristo e não ouçam outras pessoas. O que essas outras pessoas têm a falar sobre a sua vida, sobre o seu testemunho de vida, sobre as suas mazelas, suas dores, tudo que passa na sua vida. Não é assim que acontece? As pessoas falam de si. Elas abrem a Bíblia e falam de si. Elas abrem a Bíblia e não conseguem falar da Bíblia. Elas abrem a palavra e falam de um monte de coisa, mas não falam da palavra. Elas fazem propostas via redes sociais. Venha, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo, eu vou pregar sobre isso, eu vou pregar sobre aquilo. E você vai às redes sociais dessas pessoas e eles leem o texto e não falam o texto. Leem o texto, não volta para o texto nunca mais. O que acontece, meus irmãos, é que as pessoas que estão ouvindo, elas não vão ouvir Cristo, não vão ouvir a palavra de Cristo, não vão ter o efeito do poder de Deus sobre as suas vidas. É só uma pessoa falando dela. Nicodemos entendeu isso porque foi isso que aconteceu com ele. Ele ouviu Jesus, ele ouviu a palavra, ele ouviu o Senhor. Então o que ele queria? Para mudar todo aquele cenário, que ele só tem um jeito: se esses homens ouvirem Jesus, se esses homens tiverem a oportunidade de deixar Jesus falar. Meu irmão, minha irmã, esses minutos finais dessa mensagem eu quero apelar ao teu coração. Deixe Jesus falar ao teu coração. Deixe Jesus falar a tua vida. Deixe Jesus falar ao teu íntimo, ao teu interior. Ele tem uma solução, ele tem uma resposta, ele tem uma palavra, ele tem uma direção para você. Ouça a voz de Jesus. Se você tem uma Bíblia em casa, faça isso antes de dormir. Faça isso. Faça isso. Separe-se num canto. Separe-se em um ambiente onde é só você e ele, e ouça a voz do Mestre. O médico dos médicos sempre tem uma direção para nós, sempre tem uma palavra para nós, sempre tem uma resposta aos nossos anseios, aos nossos questionamentos, principalmente nessa época de pandemia. Precisamos ouvir a voz de Cristo. Tirar os nossos olhos, nosso foco do oba-oba, do blá-blá-blá, do bli-bli-bli, e ouvir a palavra, ouvir o Senhor, ouvir o Evangelho, ouvir as Escrituras, pegar de Deus uma direção. Essa era a proposta de Nicodemos. Ele faz uma pergunta. Nicodemos 50, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que na nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Então ele estava falando: vamos ouvir Jesus. Vamos ouvir o que ele fez. Vamos ver se realmente ele é digno de ser preso, ele é digno de morte. Vamos ouvir uma palavra de vida. Vamos ouvir uma palavra de esperança. Vamos ouvir uma palavra que vem impactar as nossas vidas e nos dar sentido para o nosso viver. Mas esses homens estavam cegos. E é triste ver algumas pessoas cegas nesses últimos dias. Eu me lembro dos filhos de Eli. O texto diz que eles foram repreendidos, foram chamados a atenção, mas ele não ouvia.
E o texto diz assim: mas eles não ouviam, porque o Senhor os queria matar. Mas eles não ouviam, eles não davam atenção, porque o Senhor os queria matar. Eles estavam fazendo uma miséria no ministério do seu pai. O pai era pastor, o sacerdote, ministrava, arrumava, cuidava, fazia, era negligente contra algumas partes também, mas os filhos não honravam o pai, foram repreendidos, não queriam ouvir a repreensão. E o texto dizia: mas eles não queriam ouvir, porque o Senhor os queria matar. Havia um propósito já estabelecido por Deus a respeito da vida daqueles homens, Ofni e Finéias. E nesse texto não é diferente. E o que eu espero de coração é que na minha e na sua vida seja diferente. É que venhamos sempre ter um tempo para ouvir Deus. Sempre ter tempo para ouvir a palavra. Ouvir o que Ele tem a falar a nosso respeito. É que sempre tenhamos tempo para ouvir conselhos. Porque sendo assim, ainda há esperança para nós. De vida, de mudança, de conversão, de cura na alma. Caso contrário, a Bíblia é muito clara: quem não quer ouvir é soberbo. Quem não quer ouvir Deus é soberbo. E a soberba precede o quê? A ruína, a queda, a destruição. Não há outro motivo. E o que esses homens que não queriam ouvir responderam para Nicodemos? Perceba, eles não queriam ouvir. E coitado de Cristo, eles não queriam ouvir Cristo. Coitado deles. Porque Cristo tinha solução para a vida deles. Cristo tinha solução para o pós-morte para esses homens. E eles não quiseram ouvir Cristo. Então, coitado de quem? Coitado deles. Eles disseram assim para Nicodemos. Eles responderam: por acaso, versículo 52, você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Então, por que não queriam ouvir? Pelas crenças deles. Eu vou ouvir esse homem. Eu não preciso ouvir esse homem. Mesmo sem ainda confessar Cristo publicamente, Nicodemos demonstrou que também ficou impactado com o ensino de Jesus. Ele estava disposto a dar esse testemunho publicamente. Ele falou de Jesus publicamente. Vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. E qual testemunho nós temos dado de Cristo publicamente? Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Temos ido a Cristo. Perceba que eu não estou falando de igreja. Estamos terminando. Estou falando de ir a Jesus. Ir ao Senhor. Temos ido ao Senhor? A única coisa que Jesus entende a respeito de nós, irmãos, é que a palavra dele deve ser cumprida. Esse negócio dele entende que eu estou passando, eu não sei como é que vai ser. Olha, a única coisa que ele entende é que ele deixou aqui um livro, ele deixou aqui uma palavra, e essa palavra tem que ser cumprida, tem que ser levada a sério, tem que ser vivida, tem que se refletir nessa palavra. E todo que assim fizer terá um benefício próprio, e todo que assim não fizer terá também um resultado negativo próprio, seu, sobre a sua vida. Vá a Cristo sem demora. Ainda há tempo para a salvação. Ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo dele transformar a sua vida um rio, uma fonte, da qual muitas pessoas vão se alimentar dessa fonte.
Ainda há tempo dele transformar a sua vida em algo que outras pessoas ficarão muito gratas e muito satisfeitas. Ainda há tempo do Senhor Jesus transformar a sua vida em uma nova vida, em uma nova esperança. Ainda há tempo de você se arrepender de todos os seus pecados e recomeçar do zero. Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Quem sabe você vai mudar. Você quer mudar? Você vai entrar nesse caminho, é esse caminho que você quer. Você já decidiu, não tem outro caminho. Mas você está se dizendo para si mesmo: olha, eu vou resolver algumas coisas, pastor. E assim que eu resolver essas coisas, eu vou me render, eu vou voltar, eu vou me entregar, eu vou me batizar. Ele está te dizendo nessa noite: sem mim nada podeis fazer. Meu irmão, minha irmã, se entregue primeiro, se renda primeiro. E depois Ele vai fazer o que tem que fazer na sua vida. Ele vai te ajudar a vencer cada obstáculo, cada barreira. Ele vai te ajudar a sair dessa como mais que vencedor, com uma vida abundante, não vida financeira abundante, vida abundante porque Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essa vida que Ele é em abundância vai fazer parte da nossa vida, e aí teremos vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Não olhe para o que as pessoas vão pensar diante das tuas escolhas. Escolha Cristo hoje. Volte para Cristo hoje. Coloque a mão sobre o seu coração. Faça uma oração de arrependimento e renda-se ao Senhor aí onde você estiver. Ele há de te abraçar. Ele há de te amar, de pôr um anel nos teus dedos, e Ele há de trocar as tuas vestes e fazer uma grande festa, porque há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, quando ele reconhece o seu mau caminho, um caminho de morte, um caminho que Deus não está nele, e ele resolve: a partir de hoje eu vou mudar de caminho. Perceba, meus irmãos, ainda não estou falando de igreja, é você e Jesus. Você precisa voltar para os braços do Pai. Você precisa se render aos braços do Pai. E você que já está, você precisa crescer espiritualmente. Você precisa amadurecer na fé. Você precisa ser capaz de formar discípulos, de orientar pessoas, de aconselhar pessoas, de direcionar vidas através da tua vida, com a palavra na tua mão. Isso faz parte do rios no seu interior. É ser bênção, é levar água aos sedentos, é levar água para outras vidas, é levar segurança para outras pessoas, como Ele levou para a sua vida. Arrependa dos seus pecados e recomece hoje. Hoje, o Senhor te chama, é hoje, recomece hoje, reconcilie-se com Deus hoje, pois o dia do Senhor virá como um ladrão. Deus tenha misericórdia de todos nós. Deixe-me orar e nós vamos terminar. Pai, em nome de Jesus,